Bom dia, boa tarde, boa noite. Esta é mais uma edição de Pedro e Cora, aquele seu programa sobre tudo que é digital, e vocês sabem que a gente foge tanto do assunto, mas às vezes é sobre digital. E hoje tem um segundo bloco que é muito sobre o digital, aliás, é profundamente sobre o digital. Pedro e Cora, toda quinta-feira, toda terça-feira, nas plataformas de podcast, aquela que você quiser, ou então no canal de YouTube do Meio. Eu sou Pedro Doria, ao meu lado está minha amiga Cora Rona, e hoje um programa em 2 blocos, né, Cora? De que vamos falar? Nós vamos falar daquele inevitável que nos cerca, né? O caso das Isso. meninas venezuelanas, dessa vez. Mas vamos falar também do nosso querido colega Etevaldo Siqueira, que faleceu essa semana aos 90 anos de idade e ainda nativo. Ainda nativa. O pioneiro do jornalismo de tecnologia. Bem com a gente. Cora Rona, a gente vive essa semana esquisita, né? Desde a sexta-feira passada, quando o presidente Jair Bolsonaro foi naquele podcast junto com vários podcasts ligados a clubes de futebol, né? Quando ele fez a sugestão de que, passeando de moto por São Sebastião, no Distrito Federal, uma comunidade carente, teria passado por um grupo de meninas de 14, 15 anos. Na primeira metade da adolescência ainda são meninas, né, Cora? Com certeza são. E a descrição que o presidente usou é que pintou um clima. E que as meninas eram muito bonitinhas. Eu acho que é importante todo esse contexto A da frase é muito frase, né? importante. A forma Porque como... os elementos da frase são muito bonitinhas, 14, 15 anos, muito parecidas umas com as outras, muito iguais umas com as outras. E nesse contexto, sentiu que pintou um clima. E aí entrou na casa onde elas estavam. A situação é toda, mesmo que o cara seja presidente da República, ver 2, 3 meninas de 14, 15 anos maquiadas, achá-las bonitinhas e se referir a achar elas parecidas, porque ao mesmo tempo elas são bonitinhas, elas têm 14, 15 anos, e quando você acha todas meio iguais e são venezuelanas, é do tipo, é aquela coisa, eu não sei distinguir uma pessoa preta da outra. Eu não sei distinguir uma pessoa japonesa da outra. Eu não sei. Isso é uma forma de você desumanizar, né? É tipo, eu vejo o rosto de um, vejo o rosto de outro, eu acho que é tudo igual. Entra um elemento de racismo louco aí. No mínimo de desumanização, possivelmente racismo, né? Mas ao mesmo tempo muito bonitinhas, quer dizer, e pintou um clima, e estavam maquiadas, quer dizer, é quase que uma relação. Ele literalmente está descrevendo uma relação preconceituosa com prostituta. É um corpo do qual eu me sirvo. Porque você pode ter relação com prostituta que não passa o preconceito, que você respeita a mulher, né? Está pagando um serviço, mas existe uma relação de respeito. Agora, existe a relação sem esse respeito em que você desumaniza aquela mulher, que é este tipo de relação que ele está descrevendo, né? Que é todas muito parecidas, são um corpo. Um corpo que está ali a serviço do outro, no caso dele. E aí, portanto, ele simplesmente entra na casa. Está acompanhado de alguém, são adolescentes, e, no entanto, ele entra na casa. Eles todos estão muito preocupados em trabalhar a ideia de que o pintou um clima não quer dizer atração sexual. Tem tantos problemas tão grandes. Eu acho que no contexto não tem como pintar o clima querer dizer qualquer outra coisa que não a conotação sexual. Isso posto, não é o único problema da frase. Aliás, não é nem o único de 2 ou de 3.
toda a construção da história dele é um problema gigante, Cora. Nós estamos na terça-feira e ele hoje gravou um vídeo pedindo não pedindo desculpas nada. Ele não pede desculpas nunca, né. Quer dizer, então ele falando novamente que foi mal interpretado ao lado da Michelle, que está fazendo aquela cara de compungida e coitado do meu marido, e da pobre da embaixadora da Venezuela, que entrou nessa Que não é como embaixadora da Venezuela, é uma advogada representante do Juan Guaidó no Brasil. "Ah, tá bom", eles disseram que era embaixadora. Ele chama de embaixadora Sim, porque sim, ela tá é, certo. entre aspas, embaixadora do governo Juan Guaidó, que não é o governo de fato da Venezuela, Sim, portanto. perfeito. Mas então tá esse trio lá, né, e ele dizendo que foi tirado de contexto, que a esquerda, que isso, que aquilo. Olha aqui, vamos começar com parte do a gente não vai conseguir nunca decupar todos os problemas dessa fala. E essa fala não aconteceu uma só vez, aconteceu pelo menos 2 vezes, porque já apareceu um segundo vídeo de uma outra entrevista em que ele falou da mesmíssima situação, que foi um vídeo divulgado pela Janja do Lula, Isso. né. Bom, olha, eu acho sabe o que que eu acho pior de tudo? É que eu acho que não aconteceu nada do que ele acha. Eu acho que Não, aquele eu acho que aquele não vídeo aconteceu. da CNN, que eles circularam de madrugada, aquela hora que ele foi fazer live de madrugada, eu acho que foi aquilo que aconteceu. Mas ele tem uma cabeça tão torta que ele quer contar vantagem, de estar passeando de ele você quando você ouve aquela fala dele, você está vendo o motoqueiro anônimo da madrugada, né, andando pelos lugares sozinho. É um homem de quase 70 anos, tá? Bem, olha aqui, Eu tirei não o estou dizendo que a capacete. autoimagem é isso. Não, mas olha aqui, tirei o capacete. Quando é que ele usou capacete? Você já viu o Bolsonaro de capacete em algum momento? Não, Teria sido a primeira vez que esse homem tirou o capacete, porque teria sido a primeira vez que ele usou capacete que a gente saiba, não. né. Então, é aquela imagem do motoqueiro, é aquela coisa infantil do rei que saiu do castelo para passear pelo reino incógnito, né. Então, a imagem que ele faz é uma coisa tipo isso. Aí você vai ver o vídeo da CNN, é uma equipe enorme, é ele, militar, ajudante de ordens, não sei mais quem, não sei mais quem. Não é nada daquilo, o clima daquela casa não há como ser confundido com nada, a tal ponto que, na ocasião, ninguém faz nenhuma referência a isso. Quer dizer, ele faz aquele vídeo naquela ocasião para mostrar como é triste a situação dos venezuelanos que têm que sair da Venezuela e olha o risco do Brasil virar uma Venezuela, mas não há nenhuma insinuação à prostituição, então ele escolhe se lembrar do episódio como um caso de quase prostituição ou de prostituição, eu sei lá até onde a fantasia desse homem vai. Então você vê que a lembrança que ele guarda fala quem ele é no íntimo, esse é que é o problema, quer dizer, ele está contando vantagem. Tipo, pintou um clima, isso é vantagem para quem? Não é para a garota, evidentemente, é para esse cara gostosão aqui que aquelas meninas de 14 anos não conseguiram resistir a ele e pintou um clima porque, ó, né. Olha, eu fico tão indignada com esse episódio, porque é tão errado, né. E é na mesma vibe daquele episódio da Damares. É, É o é, mesmo tipo de mente perversa, é. porque não bastam os fatos, tem que levar o fato para o mais torpe, para o mais pervertido. A gente sabe que existe tráfico de crianças, não é mistério para ninguém. Mas a Damares tem que ir naquela história pesada, naquela história Que é uma história imaginada, né, Cora? é, é, Que é uma história. É engraçado que
são pessoas absolutamente obcecadas por sexo Exatamente, eles e não e pensam em e outra e coisa. e que só conseguem pensar em sexo de um ponto de vista, sei lá, que parece saído de um conto do Marquês de Sade, né. É, É sempre uma coisa tipo, não basta ser prostituição infantil, tem que arrancar os dentes das crianças para que elas não firam ninguém no exe eh, eu na literatura mais barra pesada que eu já li umas coisas muito estranhas, eu nunca, passei por uma descrição de sexo em que envolvesse arrancar os dentes por causa de sexo oral. mas olha Pra aqui, alguém ter quando um cara usa como moto da campanha dele: "Quero preservar a inocência das nossas crianças", é porque a cabeça dele é muito ruim, porque ele não é capaz de olhar para uma criança com inocência, porque ocorreria a você usar essa frase de campanha? não, mas eu não sou religioso, eu não acho que a inocência das crianças esteja sob ameaça, eu não sou conservador, acho que sexualidade faz parte da infância, porque eu sou freudiano. Mas Eh então, é preciso um certo tipo de mentalidade para essa altura do campeonato vir com isso, como se a inocência das crianças fosse o maior problema, como se a inocência das crianças estivesse ameaçada. o que está ameaçado é a criança não tem colégio, né, não tem O que aula, está não tem ameaçada é a educação de criança levar um qualidade. tiro, porque É tem um maluco claro, armado na rua, é claro, mas arma ele quer distribuir para todo mundo. sabe, quer dizer, é a criança não ter o que comer. É, Mas a eu inocência das nossas crianças está tão ameaçada quanto sempre esteve. Na medida em que você acredita na inocência das crianças, na medida em que você é contra a sexualização precoce, que você pode dizer que o mundo hoje tem, em contrapartida ao que era no século passado, de fato as crianças sabem mais coisas e tal, mas não há o que fazer. E agora não é a isso que ele se refere, quer dizer, evidentemente, esse cara deve, eu não queria estar na cabeça do Bolsonaro não, nem na agora da essa coisa de sexualização de criança, minha bisavó casou com 12 anos de idade. pois é, ainda tem isso. Entende? A mãe da minha avó materna casou com 12 anos de idade. Veja, eu não estou recomendando não, acho que é uma violência. Não, mas como um fato que sempre existiu. Mas, quando uma pessoa era idosa com 40 anos de idade, as pessoas casavam imediatamente na puberdade, após a puberdade. Isso é a história da humanidade desde sempre. Como a gente inventou a adolescência no século XX, final do século XIX, vá, mas de fato no século XX, a gente criou também. É, enfim, eu não quero trazer uma conversa dessa complexidade para um papo sobre política. A questão é: crianças são seres bastante sexuais até os 5, 6 anos de idade, aí entram numa fase de dormência, e aí vem a adolescência. E eu acho que a adolescência tem que ser preservada, e eu acho que é extremamente saudável que adolescentes descubram a sua própria sexualidade, desejos e toques e tudo mais entre si adolescentes, entendeu? Com pessoas da mesma idade que estejam vivendo o mesmo momento. Eh, e que tenham todo o suporte e apoio de informação para que consigam passar por isso sem uma gravidez, sem uma doença, sem, né? É, Educação sexual nas é escolas. claro, é claro, Isto é preservaria a claro, inocência das nossas crianças, sabe, é ao contrário claro, é do claro. que ele apregoa. Isso me indigna, porque essas pessoas hipócritas e pervertidas, a questão delas com o sexo é tão séria, que eles não conseguem nem ver a importância de uma aula de educação sexual para as crianças.
Até porque, Cora, um percentual dessas crianças, quando chegam à puberdade, começam a se descobrir homossexuais ou bissexuais ou até trans, são percentuais menores do que a maior parte da população, mas ter educação sexual te ajuda, inclusive, a você passar sem traumas por esse tipo de descoberta. E, e ajudam a você processar identidade e tal. É tudo tão delicado na adolescência, é tão fácil de causar trauma desnecessário, né? Gente, educação sexual é absolutamente fundamental. Eu acho primordial, seja em casa, seja na escola. O que eu acho que a maior parte das crianças hoje não tem, porque os pais estão correndo para cá e para lá, porque os próprios pais não tiveram educação sexual. Se você pegar esse fenômeno das mães adolescentes, que têm filhos com 13 anos, e aí tem esses filhos de 13 anos, 14, têm filhos aos 13 anos, 14, você tem toda uma população que não teve nenhuma instrução sobre o seu próprio corpo, sobre gravidez, sobre como evitar. Enfim, a gente está tão sucateado nesse setor que eu fico totalmente, eu não sei, desestimulada, sabe? Cora, tem outras. Outro dia eu estava lendo um texto sobre isso. A quantidade de mulheres de classe média, que chegam à idade adulta já casadas e nunca sentiram orgasmo, é um troço gigante. E isso tudo tem a ver também diretamente com a educação sexual, com conhecer o próprio corpo, com compreender o próprio corpo, com sentir-se livre nessa experimentação e, de alguma forma, com uma sensação de proteção, tudo mais. E o que a gente tem, ao invés, são essas pessoas perversas, né? E perverso no sentido freudiano da palavra No mesmo, né? sentido clínico da palavra. Não é uma pessoa perversa no sentido eu estou ofendendo alguém. Não, não, é uma descrição de uma pessoa que tem uma relação obsessiva e profundamente deturpada com sexualidade humana. O E Bolsonaro tem. Ele Damares não Alves co também. Não é à toa que os dois se dão tão bem, né? Exatamente. As únicas metáforas que ele consegue fazer são em relação a casamento, Todas. divórcio, namoro, noivado. Ele não consegue, isso é a única coisa que está na cabeça dele, você já reparou? É. Obcecado com pedofilia, com homossexualidade, com todas as coisas que é, de alguma maneira muito esquisita se misturam na cabeça dele. Não, é casamento, mas é um casamento hétero. É, então, é uma pessoa doente, é uma pessoa que não disfarça no discurso a própria doença, que se Não. finge de ofendido quando alguém aponta. Anda como pato, tem pé de pato, tem bico de pato, faz quenha, pato, aí fica ofendidíssimo. Como assim? Não percebe que eu sou um cisne? É, É isso. aí faz sempre esse número. Agora, o mais impressionante é que você precisa de uma quantidade imensa de esforço para não enxergar, né? Para não enxergar quem ele é. Mas olha, a gente está lidando com uma seita. Eu sei. A gente está lidando com gente. Todo populista, no fundo, ele é uma espécie de líder religioso. Mas eu acho que é diferente. Há populismos e populismos, sabe? Sim, tudo bem, É, mas todo populista é uma espécie de líder de massas, uma espécie de líder religioso, e os seguidores desses líderes não percebem as falhas mais evidentes. mas eu acho que a questão não é exatamente o populismo. Eu vou te dar um exemplo. Fernando Collor de Mello era um populista.
as características do líder populista, né? O líder populista sempre faz o discurso: existem as elites que estão impedindo o povo de ser feliz, eu vou levar o povo à felicidade, e a coisa centrada no líder. Esse é o conceito mais básico de populismo, com o qual acho que todos os cientistas políticos concordam. A partir daí começa a ter várias variações. Fernando Collor era um líder populista. No entanto, ele não tinha essa relação com os seus eleitores que o Bolsonaro Ele não tem. teve tempo. Mas não sei se ele Eu não teve acho, eu tempo, não acho, teve não, talento. não, acho que faltou tempo. E não se esqueça que o Fernando Collor vivia numa época que não havia internet. Isso é verdade. Eram outros tempos, você não tinha como criar uma manada desse tamanho. Mas eu acho que se você tivesse dado tempo ao Collor e tivesse posto o Collor numa época de Twitter, de WhatsApp, o Collor seria um deus. É Ele possível. tinha todas as faltas de qualidades necessárias para o cargo, viu? Porque, olha, a verdade é que o Lula é uma pessoa completamente diferente do Bolsonaro, como eu já falei inúmeras vezes, acho que o Lula é um ser humano, o Bolsonaro não é, mas os seguidores do Lula não são muito diferentes dos do Bolsonaro. Mas Amam, são incapazes de aceitar qualquer espécie de crítica, são... Clara, justo, existem seguidores do Lula que são exatamente isso. Nós dois temos Pois experiência é. pessoal disso. O Lula não desumaniza as pessoas. O Lula não é um Não, perverso. sim, tudo bem. Eu não tô dizendo que o Lula seja Eu sei que perverso. não, não, Eu imagina, o que eu paríssimo. tô Não, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, é que quando a gente entra nesse tipo de adoração, em que o líder político é intocável, a gente não está passando mais pela razão, a gente está passando por um outro desvio, por uma coisa emocional. Então, o eleitor do Bolsonaro nunca vai ver os problemas do Bolsonaro, como o eleitor do Lula nunca vai ver. O eleitor não, porque nesse momento tem muita gente elegendo o Lula, mas o seguidor mesmo, o que tem retrato do sujeito em casa, o que faz declaração de amor, o que põe o nome no handle do Facebook, né? Enfim, isso é uma outra espécie, né? Não é um eleitor puro e simples. Então, eu acho que as pessoas não veem por causa disso, sabe? Voltando àquilo que você falou, como é que as pessoas não veem, e eu acho que as pessoas não veem porque o Trump falou. O Trump disse uma vez que ele podia matar 5 pessoas na Quinta Avenida e e não ia acontecer nada. E ele tinha toda a razão. A gente está no buraco, cara. Faltam 2 semanas só para acabar o inferno. Não, eu não sei como é que a gente vai chegar lá. Eu já estou tão alterada, eu estou tão nervosa. Eu não estou conseguindo me concentrar, tudo está me fazendo mal, sabe? Eu sinto uma vibe ruim. O país está histérico. O país está no nível de tensão que eu nunca vi. Falta 1 semana e meia, Cora. A gente chega lá. Tomara. Vamos para o segundo bloco? Vamos. Cora, nosso amigo, nosso colega Etevaldo Siqueira morreu aos 90 anos de idade. Ainda em atividade, né? Ainda em atividade. O Etevaldo foi o primeiro jornalista que a gente pode dizer de tecnologia, né? No Brasil, O sim. Etevaldo, né? O Etevaldo começou a cobrir telecomunicações quando era jovem. E quando eu e você chegamos na tecnologia, ele já era um veterano de muitas décadas. Ele cobriu a corrida espacial também. Espacial. É.
Então, É engraçado porque nós éramos duas tribos diferentes, né? Nós e é, o Etevaldo, porque o Etevaldo, quando o Etevaldo começou a cobrir tecnologia era um assunto corporativo, era um assunto de órgãos estatais, Telebrás, né, telecomunicações. Ele era um jornalista que trabalhava de terno e gravata, porque nesses meios se usava terno e gravata. Quando você ia falar com o pessoal de Telebrás, dessas grandes empresas, todo mundo usava terno e gravata. Depois nós chegamos na guerrilha da computação pessoal. E eu devo te dizer que eu levei muito tempo até enxergar as telecomunicações como um campo que eu precisava cobrir, ou pelo menos ao qual eu precisava prestar atenção. Porque naquele momento em que eu entrei nesse barco, as telecomunicações não tinham nada a ver com computação. No máximo, você tinha um modem, olhe lá, mas não havia essa ideia de que as redes eram tudo, né? E eu não convivi muito com o Etevaldo, porque o Etevaldo trabalhou a vida inteira no estado de São Paulo, morava em São Paulo, mas a gente fez muitas viagens juntos, porque chegou uma hora que os nossos campos começaram a convergir. A fronteira entre a computação corporativa e a computação pessoal começou a se apagar completamente. E nós fizemos um monte de press trip juntos, e ele era uma companhia agradável, era um homem gentil e simpático. Você conviveu mais com ele, né? eu convivi mais com ele na redação do Estado de São Paulo, né? É, o Etevaldo não trabalhava no Estadão, no sentido de. Ele era colunista do jornal, ele não trabalhava. Eu era colunista do jornal, mas eu era um dos editores do Aliás, do caderno dominical do Estadão também, né? Então, eu era um jornalista de redação, um dos editores assistentes, quando. E o Etevaldo ia lá uma, duas vezes por semana. É, Agora, eu era colunista de tecnologia. E ele era colunista de tecnologia. Só que eu escrevia no Link, que era o caderno de tecnologia, e ele escrevia na economia. Pois é, era essa Então, mas éramos nós dois, os dois colunistas de tecnologia do jornal. Então era natural que nós tivéssemos conversas tal. Mas eu era. Ele era um senhor de terno e gravata. Eu não ia de camiseta para a redação. Hoje eu acho que é mais comum do que 15 anos atrás, 20 anos atrás. Mas eu ia de calça jeans e sapato de couro, mas calça jeans e camisa social, sem paletó. Eu acho que essa era a roupa de um repórter há, há 15 anos. O Etevaldo ainda usava terno e gravata, que é uma coisa que só os editores do Estadão usavam. Os editores do Estadão não usam mais terno e gravata. Hoje eles vão de calça jeans e camisa social. As coisas foram ficando mais e mais informais e o Etevaldo nunca virou uma pessoa informal. Ele Não, ele sempre era curiosamente manteve. formal. Ele era uma pessoa muito. Agora, ao mesmo tempo que ele era um cara muito formal, e como você disse, muito gentil, ele tinha uma qualidade que não necessariamente os jornalistas da geração dele tinham, que era ele não tinha um pingo de arrogância nele. Ele Não, nunca te falava o que fazer, ele nunca te falava como fazer. Imagina, 40 anos a mais de profissão do que eu, 30 anos a mais de profissão do que eu. Ele podia muito bem, perfeitamente, se virar para mim, menino. É, ele nunca tinha essa postura. Ele vinha conversar comigo, muito interessante a sua coluna aqui, me lembrou de uma história assim, tipo, ele conversava como colega, de igual para igual, sendo muito mais velho. E na geração dele, isso era uma peculiaridade. Isso era uma coisa
uma característica própria, não era uma coisa de. Em geral, os jornalistas velhos da idade dele eram sempre pessoas muito arrogantes, muito. Deixa eu te ensinar como é que faz. É, Arrogantes e ásperos, né? E o é, Etevaldo, até porque, como jornalista, o jornalista nunca tem tempo, né? Vamos lá. O problema é esse, quer dizer, todo jornalista está sempre fazendo 10 coisas a mais do que poderia fazer com razoável calma. Então, quando você vai lá como jovem foca perguntar como se faz isso ou aquilo, normalmente você vai levar 2 gritos, um chega para lá e depois eu te explico, não sei o quê. Não, ele todas as vezes que eu pergunto, é verdade que eu nunca convivi com ele no ambiente de trabalho, mas quando eu perguntava para ele alguma coisa ou outra nessa área de telecomunicações, nessa área de computação mais pesada, ele explicava com uma paciência e com uma gentileza sem fim, sabe? é o mesmo Etevaldo que Uma eu conheci. paciência e uma gentileza que eu não tenho, confesso. Eu também não tenho. Eu também não tenho. É, o que é um desvio de caráter. Eu deveria ter. Mas ele tinha. Ele tinha uma profunda paciência. E eu acho que ele sentia uma certa coisa de. É, porque porque tem essa característica também que você está falando, que é. Nós somos de 3 gerações diferentes. Eu, você e ele. É, Ele começou a cobrir quando esse era um mundo de mainframes, né, computadores de salas inteiras, em que boa parte da tecnologia estava sendo desenvolvida para a corrida espacial, né, para o programa Apollo nos Estados Unidos e pelo programa dos cosmonautas soviéticos. ele esteve na União É, Soviética. ele teve na União Soviética, o Milton Jung estava me contando a história incrível de ele se filiou ao Partido Comunista Francês para convencer os soviéticos de que era um camarada, para conseguir o visto. Quer dizer, você vê que o cara era repórter, Cora. É, Ele era repórter. Ele fez o que era necessário para conseguir entrar na União Soviética e assistir ao lançamento de um foguete de cosmonautas. É que barato, né? é, É muito. Tipo, porque isso é aventura de repórter. é. E às vezes eu penso naquele senhor tão formal de terno e gravata e eu não percebo esse troço que ele era. Agora, aí você foi a geração que começou a fazer a cobertura de tecnologia no boom dos microcomputadores. Eu comecei fazendo matéria sobre o que é e-mail. Tudo bem, as pessoas não sabiam o que era e-mail, mas eu comecei a ser jornalista no momento que a gente tinha que explicar o que era internet, o que era BBS, o que era. Quer dizer, é um terceiro mundo, né? Que é um mundo em É. que os computadores começam a ser interconectados. Eu imagino a geração seguinte que explicou, sei lá, explicando o que era blog. Aí veio a outra geração que começou explicando o que era rede social, ou o que era o Exatamente. smartphone, né? São muitas transformações que esse mundo. Mas tem uma coisa em comum entre o mundo no qual eu peguei a tecnologia e o mundo que você pegou a tecnologia, que é distinto dele, que é exatamente isso que você sublinhou, que é um mundo que saiu do corporativo, É. E que sobretudo no foi para Brasil, casa das pessoas. e no Virou, Brasil teve uma o teve nosso uma jornal. outra característica, hein, a Hum, coisa dos contrabandistas, não esqueça disso, porque a gente tinha reserva de mercado. claro, Então, claro. eram campos muito distintos, porque o que eu contava, o que eu reportava, vinha do submundo, digamos assim. Quer dizer, vinha daquelas pessoas que estavam contrabandeando placas e monitores, e programas e tal. A cobertura que o Tevaldo estava fazendo, que saía na economia exatamente, era aquele outro mundo, o mundo da cobra, né? O mundo
dos grandes sistemas brasileiros, da burocracia. Havia uma questão quase ideológica entre esses dois mundos. E eu acho que tem uma outra característica que, como a gente fazia um jornalismo para pessoa física, ele fazia um jornalismo para pessoa jurídica. O nosso jornalismo sempre passou por um mix de jornalismo de tecnologia, propriamente dito, explicar o que as coisas são, mas jornalismo de comportamento. É. O dele nunca foi jornalismo de comportamento, Não, sempre foi exatamente, exatamente. um jornalismo feito para executivos, né? Tipo, não existem pessoas especiais ou diferentes que têm alguma característica cultural que usam essas máquinas. São executivos, né? São engenheiros, é uma cabeça distinta. Agora, ele viu o início da revolução. A gente estava comentando mais cedo. Ora, eu, você e a Cris de Luca somos agora nós os mais velhos. Sobretudo Que eu, né? ainda, sobretudo você. Sobretudo eu estou aqui na medalha de bronze. Mas somos agora nós os decanos As da mais cobertura de velhas tecnologia. testemunhas. Mas É, foi uma excelente pessoa e viveu uma longa vida e sempre na ativa. Acho isso tão bonito, sabe? é. Ele morreu aos 90 anos e ainda gravava os podcasts, escrevia e É. tocava Ele, seu ele, violino. ele tem essa característica, antes de você comentar do violino, ele tem essa característica que eu vi o Vilas Boas Correia ter também. Vilas Boas morreu também por volta aí dos 90 anos, tudo mais, blogando. Ah, sensacional mesmo. Abriu o WordPress, preenchia e tinha começado no Diário Carioca, levando a primeira máquina de escrever para a redação do Diário Carioca, porque ainda faziam a beco de pena o jornal. Caneta, tinteiro, Sensacional, né? vai. Beco de pena que eu estou dizendo não era pena, de fato era caneta tinteiro, mas era caneta Sim, tinteiro. mas Você bota sensacional, carga, né? mata borrão, né? Aquelas coisas assim. E, e o Etevaldo tem essa característica. Ele nunca teve medo, que é quando você vê se a pessoa é conservadora ou não é. Que o Vilas não era e o Etevaldo não era. E pois é. Que é aquela coisa de toda novidade tem algo de fascinante. Deixa eu aprender como é que faz desse jeito aqui. Né? Que a gente Olha, não tem. A gente o sempre vai, tipo, deixa. o último podcast dele que eu vi era sobre aviões elétricos. Pois é. Pois é. Repórter de É tecnologia morre às sensacional, 5 né? horas. É, É o que a gente quer. é o que queremos. Ó, eu, eu só tenho bebido nos fins de semana porque dado como o Brasil está, eu me afundo e bebo todo dia, não dá. Tem que trabalhar, tem que. Mas nesse fim de semana eu certamente vou erguer um brinde à memória do Etevaldo. Eu 90 anos, certamente bem vividos, morreu nativa. Foi, foi um pioneiro, foi um grande jornalista. E foi querido por todos os colegas, eu acho. Eu Acho que sim. tinha essa sensação de que ele não tinha grandes áreas de atrito com ninguém, era uma pessoa muito É, isso. afável, muito boa. É, esse foi. Cora, nos vemos na terça-feira? Se ainda houver Brasil, com certeza. Então nos vemos na terça-feira.